Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de redes de computadores. Bom, e a nossa aula agora de redes de computadores será sobre peer-to-peer, né? P2P também conhecido. É bom deixar claro, né, que o professor de vocês, mesmo viajando, ele não esquece de vocês, né? Estou aqui nesse cenário maravilhoso, nessa tranquilidade aqui, né? Logo logo estarei numa praia. Então, agora estou na vida boa, né, como eu sempre quis, nessa tranquilidade aqui, em São Raimundo Nonato. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula para ganhar tempo, né? Vamos lá. Redes de computadores, peer-to-peer. É isso aí. Bom, primeiro, que danado é isso, né? P2P. P2P se resume ao compartilhamento de arquivos, né? Que é um paradigma diferente de distribuição. E o interessante é que eu muitas vezes não vou necessitar de um servidor propriamente dito, né? E ele tem a característica de ser altamente escalável, tá? Os arquivos eles vão estar armazenados nos próprios usuários, né? Então, cada um que recebe o arquivo e começa a usar, né, a baixar o arquivo, por assim dizer, ele já é um distribuidor desses arquivos, tá? Ele é baseado num paradigma cliente-servidor, utiliza HTTP para transferir os objetos, né, através de TCP, obviamente, se é HTTP, utilizando aquele grande método GET que nós vimos, né? E cada par, né, é uma conexão cliente-servidor. Então, cada usuário ele tanto faz às vezes de servidor como de cliente. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, uma imagenzinha bonitinha, muito engraçada. Vamos dar uma risadinha. Isso aí. Pronto. Continuando. Então, a grande jogada numa rede peer-to-peer é como é que eu faço para identificar onde estão os objetos, ou os arquivos, ou seja lá como queiram chamar, onde está o que eu quero, certo? Esse é um dos grandes motivos de estudos e análise. E eu tenho três abordagens que são as mais comuns, que é a primeira delas, o diretório centralizado, tá? Então, no diretório centralizado, eu utilizo um servidor de grande porte para prover esse serviço de diretório. Veja, os arquivos não estão nesse servidor. Ele só contém a listagem do conteúdo dos ingressantes na rede, certo? Então ele vai ter um banco de dados dinâmico, centralizado, e você como cliente, né, você se conecta a esse servidor e avisa lá que está ativo e quais são os arquivos que você contém, tá? Então, quando há necessidade de fazer uma pesquisa a um arquivo específico, essa pesquisa é feita dentro do servidor. Ele é quem gerencia todo o processo, tá? E lógico que o servidor, ele, de tempos em tempos, vai verificar se você existe, você está vivo. Um detalhe, né? Não é que ninguém vai morrer nessa rede, mas o que acontece é que ele quer saber se você está presente, se você está ativo, se você está online, né? Então, na gíria disse que verifica se você está vivo. Então, um exemplo aí, ó,
nós temos, deixa eu ver, não, é para cá. Eu me confundo, normal. Aí está um exemplo bem claro de uma rede centralizada, certo? Esqueci até o nomezinho aqui. Sim, na arquitetura de localização de conteúdo centralizado, tá? Onde o computadorzinho A, o host A, ele faz a pesquisa sobre um arquivo específico, né? Ou assim, sobre um objeto, seja lá o que for. E esse diretório centralizado informa, olha, o B contém. Então, uma vez que ele já sabe, né, quem contém essa informação, esse objeto que eu desejo, o host A deseja, é passado para o host A o IP do host B, né, de forma tal para que ele e o nome do objeto lá, de forma tal que o host A solicita ao host B o arquivo através de um GET, né, de um comando HTTP GET. Então a transferência se dá diretamente entre B e A, ok? Beleza. Desvantagens: um único ponto de falha, óbvio. Eu tenho nós falamos que é um servidor, mas é a figura, a imagem, nós percebemos uma única entidade, tá? E se essa grande entidade ela tiver alguma falha, tudo para, tá? Então, e eu tenho um limite também de pessoas que podem utilizar, a não ser que eu expanda esse equipamento. Então, isso aí se torna um gargalo de desempenho, tá? Eu tenho uma questão de confiabilidade e problemas com direitos autorais. Por quê? Porque esse servidor ele não gerencia, né, o que é que está sendo, desculpe, ele não se responsabiliza diretamente pelo que o usuário está fazendo. Ele, na verdade, não é responsabilizar, ele é responsabilizado, mas ele não tem o controle sobre o que o usuário está distribuindo, o que é que ele está ofertando, o que é que ele está deixando disponível. Então, utilizaram de forma negativa esse tipo de serviço e uma grande empresa que apareceu há um tempo atrás, né? A maioria de vocês não tomou conhecimento, foi a Napster. Ela deu uma balançada na indústria fonográfica, inclusive porque ela distribuía áudio, músicas, né, arquivos de música no formato principalmente MP3, e foi alvo de grandes processos, né, referente à violação de direitos autorais, porque eu tinha uma entidade, tá, uma empresa, um CNPJ por trás disso tudo, que se responsabilizava, né, porque ele é quem fazia todo o controle. Então vamos para o próximo. Então uma outra forma totalmente diferente, né, e quase que anárquica, foi a inundação de consultas, que era uma aplicação que era utilizada pela rede Nutella. O que acontece? Eu não tinha a presença de um servidor centralizado que juntava, que tinha as informações dos usuários, certo? Cada um que entrasse na rede, ele fazia às vezes tanto de servidor como fazia às vezes de cliente. Cria-se assim uma rede de sobreposição, porque você, para entrar na rede, você tem que se conectar a alguém que está presente nessa rede, né? Uma vez que você se conectou, você cria um link, uma aresta, né, uma ligação com esse host que já está presente. Então é criada
um gráfico, né, um grafo contendo os computadores que estão se interconectando nessa rede de sobreposição. Acho que eu tenho uma figurinha agora. Opa, olha aí. Então, um estava conectado, os outros foram se conectando a esse, e ele distribui para os coleguinhas os endereços dos próximos. Então, eles acabam se conhecendo entre si. Tá? Outro exemplo de uma rede de sobreposição. Só os que estão marcados em vermelho aqui estão conectados, mas só para a pessoa ter uma ideia de como é que é na prática, né? Bom, e como é que fica? Porque aí eu não falei até agora da localização de conteúdo. Como é que ela ocorre? Bom, quando eu quero saber quem contém algo, um objeto que eu queira, eu faço uma pesquisa, né, uma query, e mando para quem está próximo, para os que estão ligados diretamente a mim. Esses estão ligados a outras redes, então aquilo vai se expandindo. E a partir do momento que algum desses computadores, né, desses hosts, por assim dizer, eles encontram, eles possuem o objeto que eu estou solicitando, que eu estou pesquisando, ele dá um retorno para mim, que é o carry read. E quando eu recebo, né, o host, eu que fiz a solicitação, recebo um carry hit, desculpe, eu vou receber com isso aí um endereço do cara lá que possui o que eu quero. Então eu uso o método HTTP GET e baixo aquele arquivo, né, aquele objeto diretamente com o host que o contém, tá? E após o recebimento, a conexão é terminada. Pronto. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu continuar, opa, depois eu vou para lá. Só que eu tinha um problema. Ora, vamos pro desenho. Temos aqui, certo? Vamos dar um exemplo para a gente ter uma ideia de onde é que está o problema nisso tudo, tá? Deixa eu ver. Opa, cadê, cara? Não está funcionando? Que isso? Que malvadeza. Calma, vou dar uma pausa aqui. Voltou, deu uma pausa aí. E few moments later, eu consegui botar o meu slide para funcionar. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui o desenho, né? Então, eu tenho um computadorzinho aqui, outro computadorzinho aqui, outro aqui. Então, aqui eu tenho os meus, esses 10 aqui. Fica melhor. Certo? Então eu vou aqui usar esse cara aqui, azul caneta. Então eu chego aqui, ó, e pergunto, ó, eu quero o objeto bolinha. Quem tem objeto bolinha? Então saía-se, né, distribuindo entre eles e perguntando quem tem um objeto bolinha. O problema era o seguinte: ora, se fosse tão simples, né? Se o primeiro aqui solicitasse e ele a consulta se desse de forma não diria linear, mas organizada, perfeito. Mas não era isso que acontecia, certo? Então, eventualmente, alguém dizer que eu tenho uma bolinha e mandava
carry hit, né? E ele voltava aqui com o endereço IP dele e tal. E logicamente que não era só um que tinha uma bolinha, né? Opa, eu também tenho. Aí, e por aí vai. Onde é que tá a jogada? É que, cara, esse daqui, ó, esse garotão aqui fazia a pergunta e ia distribuindo entre os outros, ia descendo. Perfeito, até aí tudo bem. Onde é que está o problema? É que muitas vezes um cara desses, ele não se conectava unicamente, ó, por exemplo, esse carinha aqui, ó, ele não se conectava unicamente com quem está abaixo dele, ele podia se conectar com esse daqui também. Então o carry iniciado pelo host aqui, ó, chamado de host X, ele, ao chegar no A, ele voltava para esse B, e o B fazia mais uma vez a pergunta do A. Então ele ficava indo e voltando várias vezes, né? E daí, professor? Bom, isso quer dizer que o negócio vai longe, né? Vai atingir, vai fundo. Então, e daí? Qual o problema? O que é que tem? Nada a ver. Ah, mas tem um detalhe. Isso daí sobrecarregava a rede. Leia, veja bem, são milhares de computadores espalhando uma pergunta, e essa pergunta aí voltava, certo? Sem fim. Ia chegar um momento que pararia, mas quando? Né? Então, para evitar essa sobrecarga, tá? O que acontece? Foi-se criado a inundação de consultas com escopo limitado. Para que isso, professor? Simples. Vamos voltar ao nosso slide. Tá aí. Mandei. A diferença é que, deixa eu usar agora a caneta vermelhinha. Esse carry da bolinha, ele tem uma coisa chamada, ó, TTL, que é o nosso querido time to live. Então, o que acontece? Ele, vamos dizer que seja de 5, de 3. Então, eu estou aqui, fiz a solicitação, eu estou ligado a esses dois caras. Pronto. É 3, aí ele passou a ser 2 aqui, que já passou um nível. Nesse 2, ele passa a ser 1, e no 0 ele acabou. Ou seja, são 3 saltos somente que ele poderia dar. Na verdade é mais do que isso, né? Para poder alcançar uma profundidade maior. Mas o que acontece? Eu avanço bem, mas não sobrecarrego a minha rede. A ideia é basicamente essa. Vamos voltar lá para o que nós estávamos tratando, ok? Então ele vai limitar o alcance do broadcast gerado. O meu é muito melhor do que isso aí. Perfeito? Vamos lá. Então, tá. Isso aqui eu já falei mais ou menos, né? Então, a inserção e remoção de pares nessa rede. Veja, o que é que acontece? O anterior, que era a rede centralizada, né, o diretório centralizado, ele tinha uma entidade que gerenciava tudo isso. Quem participava, quem estava dentro, quem não estava, as pesquisas. E aqui não, aqui é um ambiente meio caótico, né? Não tem uma entidade organizadora. Então, para você entrar, você vai procurar alguém que já está na rede e se conectar a ele, através dele, né? Beleza. E quando ele entra na rede, ele vai se conectar aos vizinhos desse cara com quem você se conectou. E daí vai.
Aí você está na rede, tá? Pronto. E cada um desses caras que estão próximos a você você joga um ping e dizendo, ó, entrei na rede e tal, só vi seu vizinho. Aí eles respondem para você um pong dizendo, aí cara, beleza, tô aqui, eu tenho essa quantidade de arquivos, o número de kbytes deles, megabytes, gigabytes e o endereço IP do cara. Por quê? Você feita a pesquisa, o cara se identifica que tem, você já dá um get, ok? E a partir desse momento você já tem um grupo de hosts que estão próximos a você, aos quais você cria arestas, aquela rede de sobreposição. Só que, opa, vamos chegar lá. Só que veja, é caótico, né? É caótico. Então, precisa de alguém para gerenciar isso. Uma forma de resolver esse problema. E como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver utilizando uma rede híbrida, tá? Uau! E o que é que tem de mais nessa rede? Bom, ela vai se utilizar de algumas características da rede centralizada, né? De pesquisa centralizada, diretório centralizado, e, ou seja, vai pegar um pouquinho do que tem de bom de cada uma, tá? Na inundação de desculpa, tá até aqui, cara, eu nem li. Inundação de consultas e diretório centralizado. Então, todo controle de tráfego é criptografado. Ele não vai ter um servidor dedicado, mas ele vai ter alguns super usuários, por assim dizer, né? Na prática é como se são servidores, mas eles não funcionam, não tem essa alcunha de tal. Eles são somente pares que estão sempre ativos e com alto poder de processamento, certo? Se tornando líderes de grupo e portas de entrada, e também ajudam a gerenciar as pesquisas, tá? Então, cada par, ao invés de se ligar a um outro par tal qual ele para entrar e participar, ele vai se ligar a um líder de grupo, ok? Então, vamos seguir. Olha aí um exemplo de uma rede e vocês veem claramente, né, aqui os líderes de grupo, né? É bem bonito, por sinal. Então, o que acontece? O líder de grupo, ele vai conter informações desses que estão ligados a ele, tá? E o que acontece? Quando eu faço uma pesquisa, uma solicitação de um objeto, uma query, ele vai ficar restrito a esses líderes de grupo. Eu não vou precisar entrar, perguntar para cada um, tá? E detalhe, esse líder de grupo, ele tem essas informações, tá? Mas ele não responde por elas, até porque qualquer coisa ele pode em algum momento ficar fora do ar. Ele não é o responsável pela rede. Ele só é um cara que foi alçado à função de superusuário. É uma forma de driblar, né, aquele problema de direitos autorais. Cada um responde pelo que está disponibilizando, e não o cara que dá um meio para que essa comunicação aconteça, tá? Vamos lá. Então, já falei, certo? Então, e o que acontece? Outras funções também que vão ser feitas, né, pelos líderes de grupo é o seguinte: eles vão começar a gerenciar os usuários que estão ligados a ele. Que forma? Bom, ele começa a penalizar aquele cara que não disponibiliza ou não disponibiliza, ou também não tem muitos objetos solicitados, certo? Ele vai penalizar esse cara e vai também dar preferência a aqueles usuários que
disponibilizam muitos arquivos, né? Que ofertam muitos arquivos, ou então cujos arquivos são baixados mais vezes, são mais solicitados. Então eu estou beneficiando aquele que dá mais para o grupo, que participa mais, tá? Então eles fazem esse tipo de gerenciamento, né? Os objetos, eles são de certa forma gerenciados, né? E cortados em pedacinhos, e nós baixamos partes desses pedaços. Então, um cara que entrou na rede, solicitou um objeto, esse objeto foi encontrado, e eu começo a baixar, o que eu tenho já pode ser disponibilizado para outros, tá? E eu posso baixar de outros que já começaram a baixar, mas tem alguma coisa que eu não tenho. E dessa forma, eu não sobrecarrego só um único fornecedor de arquivo. Cada um que está começando a baixar, ele também está disponibilizando, fazendo com que a velocidade com que você recebe esse arquivo, esse objeto, seja bem maior. Beleza? Ah, Opa. Agora eu entendi. É isso aí, agora eu Mr. saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Pois é assim. Então, temos aqui alguns exemplos de rede, né? Uma rede centralizada, uma rede descentralizada e uma rede distribuída. Ok? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Cara, finalizou. Mas não fiquem tristes. Teremos mais aulas e mais conteúdos. Vamos sobrecarregar vocês de conteúdo. Vamos fazer uma inundação de conteúdos. Um abraço a todos e até mais.